Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Amém. Abra comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Nós temos aqui diante de nós mais uma das cartas, uma das 7 cartas de Jesus às igrejas que se encontram na Ásia. Você tem aqui, a partir da igreja de Éfeso, outras igrejas sendo alvo da ministração da palavra de Jesus, sendo alvo da exortação, do ensino, da chamada de Jesus. E Jesus escreve aqui 7 cartas, ou envia 7 cartas para 7 igrejas. Sabemos que na Ásia existem muito mais do que 7 igrejas. O fato de Jesus direcionar 7 cartas a 7 igrejas tem a ver com o significado do número 7. Quando Jesus escolhe 7, significa para a igreja toda, em todos os tempos, em todos os lugares. Ou seja, as 7 cartas formam uma carta universal à igreja de Jesus, falando de fraquezas da igreja, falando de enfrentamentos da igreja, falando de diretrizes para a igreja, falando de recompensas para a igreja e falando sobre a identidade de Jesus para a igreja. Então você vai ter 7 maneiras como Jesus se apresenta. Você terá nas cartas 7 nomes de igrejas. Você terá nas cartas as exortações de Jesus, a pontos aqui de fraqueza na vida das igrejas. Você terá diretrizes de Jesus de como corrigir a fraqueza. Você terá as promessas de Jesus às igrejas. Você terá as recompensas de Jesus a estas igrejas. Mas eu quero destacar para nós uma destas cartas hoje, e é a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Esmirna era uma das cidades mais importantes da Ásia naqueles dias. Éfeso era a capital daquela região. Éfeso era uma grande cidade com mais de 500 mil habitantes. A cidade de Esmirna está aqui a cerca de 70, 80 quilômetros de Esmirna, de Éfeso, e a cidade de Esmirna também era uma grande cidade naqueles dias. A cidade de Esmirna tinha entre 200 e 250 mil habitantes. Hoje ainda existe a cidade, ela tem 4 milhões e 500 mil habitantes. É uma linda cidade até hoje, uma cidade forte comercialmente, uma das cidades importantes da Turquia até hoje. E existe lá ainda algumas ruínas do que foi chamado no passado a igreja de Esmirna. Hoje temos lá, é uma cidade muçulmana e tem umas poucas igrejas ortodoxas, umas poucas evangélicas naquela cidade. É um desafio para o evangelho. Mas Jesus está escrevendo a esta igreja de Esmirna e ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna. Esmirna é esmir ou mirra, traduzindo para o português. A palavra Esmirna corresponde à palavra mirra, porque lá é onde era produzido, havia uma das indústrias era da produção de mirra. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Como estava dizendo a vocês,
era uma cidade extremamente importante. Havia lá uma igreja, que o texto vai nos falar sobre ela. Não é a igreja mais forte, não é a igreja mais rica, talvez nem fosse a igreja mais numerosa daquela região toda. Vamos pensar aqui numa linguagem nossa presbiteriana, não seria a mais forte daquele presbitério, não seria a igreja mais forte daquele sínodo. No texto Jesus diz: eu conheço a tua pobreza. E aí tem um contraste, mas tu és rico. Talvez o ponto fraco dessa igreja seja esse: a maneira como ela vê a si mesma. A sua autoestima como igreja é baixa, ela não se percebe como rica, ela não se percebe como uma igreja de altíssimo potencial, ela se sente fraca, ela se sente pobre, ela se sente pequena, ela se sente limitada diante do que ela tem que fazer, diante do ser igreja naquela cidade, que é uma cidade populosa, que é uma cidade forte comercialmente, que é uma cidade rica culturalmente, que é uma cidade de personalidade forte. A cidade de Esmirna havia sido uma grande aliada do Império Grego, uma das cidades estratégicas para o Império Grego. Mas assim que o Império Grego cai, pouco tempo depois é uma das primeiras cidades na região a se render e se tornar leal ao Império Romano. Já no ano 195, ela é uma cidade do Império Romano, ela já é leal, ela já é um posto avançado do Império Romano, que ajuda o Império Romano a se estabelecer na região, subjugando os povos ali no entorno. Mas é uma cidade complexa para o cristianismo, porque, primeiro, ela é uma cidade que tem um templo suntuoso erigido em homenagem a Zeus. Então é um grande centro de adoração a Zeus. É um grande centro de adoração a Cibele, que é uma deusa ligada à promiscuidade também. E os devotos muito intensos, muito fervorosos, sacerdotes muito militantes a favor do culto à deusa Cibele. Era uma das divindades cuja adoração era mais forte no mundo pagão antigo. Além de ser uma cidade devota a Cibele, ela se torna também uma cidade, uma das primeiras cidades devotas ao imperador, uma das primeiras cidades a colocar o imperador como divino Augustus César. Esta deificação dos imperadores não é prontamente aceita pelos imperadores romanos. Na verdade, ela parte do povo deificando o imperador, e a cidade de Esmirna é uma das cidades que ajuda no processo de deificação do imperador. Já no ano 25 depois de Cristo, a cidade de Esmirna inaugura um templo a Tibério César. Era uma das cidades devotas também ao deus chamado Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, o deus da festa, o deus da alegria, o deus do carnaval, o deus da fertilidade também. Então olha só, a cidade tinha Cibele, que era ligada à fertilidade, tinha Dionísio, que era ligado à fertilidade. Dionísio é como ele é conhecido na região de Esmirna, mas no ambiente romano ele é chamado de Baca, da onde vem a palavra bacanal. Olha para você entender como era esta divindade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Um grupo de pessoas se torna cristãos nessa cidade, devoto a Tibério César, que adora o imperador como divindade. Essa cidade rendida ao culto a Zeus, o principal deus dos gregos. É uma cidade que adora a deusa Roma, é uma cidade que adora a deusa Cibele, é uma cidade que adora Dionísio. É na verdade a sede do festival de Dionísio, do festival de Baca. Então é uma cidade envolvida num bacanal, é uma cidade envolvida na idolatria, é uma cidade mergulhada no comércio, no materialismo, no hedonismo, no prazer. E um grupo de pessoas recebe a mensagem do evangelho, possivelmente por volta do ano 58, 60,
algum daqueles discípulos de Paulo da cidade de Éfeso, onde Paulo fica pregando na escola de Tirano, e de lá o texto de Atos 19 diz que toda a Ásia foi evangelizada. Esmirna está ali próximo e é bem provável que tenha sido evangelizada nesse período. Um grupo de pessoas converte, e eles convertem saindo do judaísmo, eles convertem a partir, possivelmente também, como era a estratégia de Paulo, do judaísmo. E são os primeiros judeus que entendem que Jesus é o Messias. E aí os pagãos vêm, os não-judeus convertem. E a igreja de Esmirna vai crescendo, crescendo, se solidifica, se consolida naquela cidade. E agora, eles passam pelo processo do Império Romano por volta no ano 70, quando Jerusalém cai. Nós temos que lembrar, entender uma coisa, que até o ano 70, o cristianismo caminhava debaixo da sombra do judaísmo em termos de perseguição. Havia perseguição, mas muito mais por parte do próprio judeu. Roma olhava e via o cristianismo como uma ramificação do judaísmo, e o judaísmo tinha o status de religião permitida dentro do Império Romano. Havia uma tolerância religiosa do Império Romano com o judaísmo. E por achar que o cristianismo era judaísmo, o Império Romano tinha certa tolerância com o cristianismo. Mas no ano 70, a tolerância com o próprio judaísmo foi ao limite, e Roma invade Jerusalém, destrói o templo dos judeus. Os judeus se dispersam, são perseguidos, mas tentam fazer média com Roma em algumas cidades, e a cidade de Esmirna era uma delas. Os judeus na cidade de Esmirna viviam muito bem com os pagãos, faziam grandes doações em grandes somas de dinheiro para ajudar na manutenção dos jardins da cidade, dos parques da cidade, da beleza da cidade. Esmirna era chamada a coroa de Esmirna, tão bonita, tão suntuosa. Seus prédios tinham forma de uma coroa, e era uma das cidades mais renomadas daqueles dias, e os judeus viviam ali bem. Só que você vai ver no texto que os cristãos estão tendo problemas com os judeus. Por isso que Jesus é duro com eles, dizendo que ele sabia, ele conhecia a blasfêmia daqueles que se declaravam judeus, mas não eram. Pelo contrário, eles eram sinagoga de Satanás. Havia uma sinagoga grande, poderosa, riquíssima naquela cidade. Os judeus eram riquíssimos, e Jesus diz que aquela sinagoga era uma sinagoga de Satanás e não de Deus, porque aqueles judeus perseguiam os cristãos. Nós sabemos, por várias histórias da tradição cristã, que os judeus eram os primeiros a entregar os cristãos da cidade de Esmirna no ambiente da perseguição. Então, os cristãos estão ali naquela cidade, fincados, estabelecidos. A igreja está ali, sendo igreja, pregando o evangelho. Os cristãos estão ali trabalhando, comercializando, vendendo no comércio, relacionando com seus parentes, com seus vizinhos. Os cristãos estão ali fazendo a obra missionária, pregando o evangelho nas casas, anunciando o evangelho, enviando missionários. Mas aquela igreja está debaixo de uma pressão enorme, e Jesus escreve para eles dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último. É interessante como Jesus se apresenta, o primeiro e o último. Ou seja, aqui já é um problema sério para a doutrina dos testemunhas de Jeová, e eles tinham que explicar isso. Eles dizem que Jesus não é Deus. Como Jesus pode não ser Deus se ele é o primeiro? Como Jesus pode não ser Deus se ele é o último? Primeiro e último quer dizer o ser que existe antes de todos os seres existirem, e o ser que existe depois que todos os seres, mesmo que todos os seres que existem venham deixar de existir, ele é o ser que continua existindo, porque ele é eterno. E Jesus se apresenta: eu sou o primeiro e o último. E Jesus se apresenta também dizendo: eu sou o que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Uma das crenças sobre Dionísio é que ele era uma divindade que havia voltado de entre os mortos. E Jesus se apresenta para eles dizendo: não é Dionísio quem venceu a morte, sou eu, Jesus, quem venceu a morte verdadeiramente e vive pelos séculos dos séculos. E aí Jesus já introduz a carta, não fazendo uma repreensão à igreja, não fazendo uma exortação à igreja, mas Jesus já
começa a mensagem dele para aquela igreja dizendo: eu vejo, eu conheço. E a palavra usada por Jesus para conheço não é só eu sei. A palavra reido significa eu estou vendo. Não é só que eu ouvi falar. Jesus diz: eu conheço, eu vejo, eu sei da sua tribulação, eu conheço a tua tribulação, eu vejo a tua tribulação. Ou seja, a igreja de Esmirna está vivendo um momento de grande tribulação. A igreja está vivendo, a palavra tribulação aqui é espremer, é apertar. A ideia é da azeitona sendo espremida na prensa do azeite. Jesus diz: eu vejo o quanto vocês estão sendo apertados, oprimidos, acusados, caluniados. Jesus diz: eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se dizem judeus e não são. A palavra blasfêmia aqui não tem tradução, é a mesma palavra do grego e significa discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Jesus está dizendo: eu sei que a esses judeus blasfemam, caluniam, acusam vocês falsamente. Então, gente, nós precisamos entender aqui. Os cristãos daquela cidade estão debaixo de uma tribulação que é as calúnias dos judeus, as fake news dos judeus contra os cristãos. Eles vivem uma tribulação que tem a ver com a perseguição do Império Romano. Eles estão maltratados, acusados, pressionados pelo Império Romano. Estão pressionados, acusados pelos judeus daquela cidade. Eles estão sofrendo porque são pobres. Eles estão sofrendo porque o ambiente é hostil para o cristianismo. É uma cidade que ama seus festivais de orgia e os cristãos estão pregando santidade naquele lugar. Os cristãos estão pregando monoteísmo num ambiente politeísta. Os cristãos estão pregando castidade num ambiente promíscuo. Os cristãos estão pregando a existência de uma verdade absoluta num mundo de conceitos relativos, sincréticos. É um desafio tremendo ser igreja na cidade de Esmirna. E os cristãos estão ali, vivendo uma grande tribulação por ser igreja. Para ser igreja, estão ali vivendo num ambiente extremamente hostil a eles. E Jesus então disse para esses irmãos: eu conheço a tribulação de vocês, eu vejo a tua dor, eu vejo a tua tribulação. Essa palavra de Jesus a Esmirna vale para nós ainda hoje, porque não é só uma mensagem de Jesus a Esmirna, é uma mensagem, como eu disse, as 7 cartas formam uma carta universal de Jesus à igreja toda, em todos os lugares, em todos os tempos. E aqui Jesus está dizendo: eu vejo a tua tribulação, eu vejo a tua angústia, eu sei da tua tribulação na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua rua. Eu vejo, eu sei da tribulação que você passa. Não passa desapercebido diante do Senhor. Ele diz: eu sei, eu vejo. Conheço a tua pobreza, conheço a blasfêmia dos que te acusam falsamente, te atacam, te oprimem, te envergonham. Eu sei o que estão fazendo com você. Mas, versículo 10 é o versículo central para nós. Jesus diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o versículo para o qual eu queria chamar tua atenção nessa noite. Jesus diz nesse texto: vocês terão tribulação de 10 dias, esse é o nosso tema. Tribulação de 10 dias. A pergunta é: o que significa isso? O que é tribulação de 10 dias? Por que tribulação de 10 dias? O que Jesus quer dizer quando diz para os irmãos de Esmirna que eles terão tribulação de 10 dias? O que é que Jesus quer dizer quando diz a nós, Igreja Universal, nessa carta que, somada às outras 6, forma uma carta universal? O que é que Jesus quis dizer quando diz que teremos tribulação de 10 dias? Aqui há alguns ensinos de Jesus. Eu quero destacar o que isso significa para nós. Que verdades estão por trás dessa afirmação de Jesus? Primeira delas, quando Jesus diz que a tribulação será de 10 dias, Jesus está falando acerca do controle da tribulação.
Jesus está falando aqui acerca do controle da tribulação. É importante quando pensamos em tribulação, porque no texto há o agente da tribulação. Mas Deus não está aqui, mas Jesus não está aqui enfatizando o agente da tribulação. Preste atenção, quem é o agente da tribulação? O texto diz: o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. O diabo vai colocar alguns de vocês em prisão. O diabo, ele diz aqui, vai lançar alguns de vocês na prisão. Vai jogar, vai entregar vocês à prisão. O agente da tribulação é o diabo. Mas essa não é a ênfase do texto. A ênfase de Jesus não está no agente da tribulação. A ênfase de Jesus está no controlador da tribulação. Quem é que tem o controle da tribulação na mão? O agente da tribulação é o diabo, mas o gestor da tribulação é Deus. Quando ele diz que a tribulação é de 10 dias, quem está decretando que seja 10 dias é Deus, não o diabo. Isso aqui significa para mim e para você, irmão, que nós estamos nas mãos de Deus e não nas mãos do diabo. Quero que você guarde isso no seu coração. Estamos nas mãos de Deus e não nas mãos do diabo. O diabo prende, o diabo oprime, o diabo persegue, o diabo tenta, o diabo ataca, o inimigo perturba, o inimigo traz angústias, o inimigo traz enfermidades, o inimigo traz assaltos, o inimigo traz danos, prejuízos, o inimigo usa pessoas, o inimigo usa circunstâncias, o inimigo usa forças da natureza, mas na tribulação você não está na mão do diabo, você está na mão de Deus. Nós precisamos lembrar disso. A preocupação do Senhor aqui não é, e a nossa não deve ser com o diabo. O diabo vai usar sistemas, o diabo vai usar governos. Preste atenção, a cena aqui é: quem está oprimindo a igreja? O Império Romano. Quem está oprimindo a igreja? A sinagoga de Satanás. Quem é que efetua prisão de cidadãos na cidade de Esmirna? O Império Romano prende, mata. Há um grande teatro na cidade de Esmirna e cristãos estão virando espetáculos de morte no teatro de Esmirna. Quem está executando isso? O Império Romano. Quem está corroborando com isso? Os judeus, a sinagoga de Satanás, os falsos judeus, aqueles judeus que na verdade temem a Roma e não a Deus, querem agradar a Roma e não o Senhor, que rompem com o cristianismo e eles querem então que os cristãos sejam queimados, incendiados. Segundo as narrativas de Eusébio, quando os cristãos foram entregues na cidade de Esmirna, alguns deles foram queimados. Quem fornecia a lenha para eles serem queimados eram os judeus. Mas, queridos, o Senhor está chamando a igreja a erguer seu olhar e perceber a batalha espiritual na qual ela está envolvida. Que ela não está meramente numa guerra humana, que não é uma guerra de ideologias humanas, e a igreja lutando contra a cultura promíscua da cidade de Esmirna, a igreja lutando contra o paganismo de Esmirna, a igreja lutando contra a sinagoga de Satanás em Esmirna, a igreja lutando contra o Império Romano, a política do Império Romano. Não, aqui o Senhor está mostrando à igreja que ela tem uma batalha espiritual, que por trás do império, que por trás das sinagogas dos homens está Satanás. E aqui nós precisamos prestar bastante atenção no ensino de Jesus. Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, que é a primeira igreja para a qual Jesus escreve, Paulo disse para aquela igreja: nós temos uma luta e nossa luta não é contra carne e sangue. A minha leitura de Apocalipse é que o tema central de Apocalipse não é escatologia, é batalha espiritual. O que Jesus está fazendo é situando a igreja na guerra na qual ela está envolvida.
situando a igreja com a batalha com a qual a igreja está envolvida e estará envolvida ao longo de toda a história até a volta de Jesus. E o aspecto escatológico de Apocalipse é secundário, e ele vem porque Jesus está mostrando o final da guerra. Aqui Jesus está mostrando para a igreja: não é Roma que vai prender vocês. Não odeiem os judeus, porque não são os judeus que vão prender vocês. Não odeiem os pagãos de Esmirna, porque não são eles que prenderão vocês. Jesus disse: o diabo lançará alguns de vocês em prisão. A igreja precisa aprender a discernir o que o diabo está fazendo. Meus irmãos, preste atenção, tenta ler, tenta entender o que o diabo está fazendo. Você já parou para se perguntar o que o diabo está fazendo por detrás da pandemia vigente? Você já parou para perguntar o que o diabo está fazendo por detrás da esquerda do Brasil? O que o diabo está fazendo por detrás da direita no Brasil? Você já parou para pensar que por detrás das declarações, dos depoimentos, por detrás das notícias que veiculam, que por detrás da internet, que por detrás dos jornais, que por detrás de emissoras de TV, o que Satanás está fazendo? Você já se fez esta pergunta? O que está acontecendo por detrás de governos humanos? Você já se perguntou o que existe por detrás do governo chinês? Você já se perguntou o que existe por detrás do governo da Coreia do Norte? Você já se perguntou o que existe por detrás do materialismo da sociedade extremamente capitalista? Você já parou para pensar no que existe por detrás da cultura das drogas? Você já parou para pensar no que existe por detrás do progressismo apresentado por alguns como ideologia que vai melhorar o mundo? Você já parou para pensar no que existe por detrás de livros de descobertas científicas? Você já parou para pensar nisso? Pois é, Jesus está dizendo: o diabo está lançando alguns de vocês em prisão, e vocês estão achando que é Roma, vocês estão achando que são os judeus, vocês estão achando que a guerra de vocês é política, que a guerra de vocês é econômica, que a guerra de vocês é no mercado, que a guerra de vocês é numa perspectiva horizontal. Não, a guerra é numa perspectiva espiritual. E o Senhor Deus está dizendo: a boa notícia é: vocês não estão nas mãos do diabo, vocês estão nas mãos de Deus. Isso aqui corrobora com o que João escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19. João diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Opa! Para aí, presta atenção. O que João falou? O que jaz no maligno? A esquerda do mundo? A direita do mundo? O centrão do mundo? É tudo menos o movimento da ecologia? É tudo menos o movimento da organização X ou Y? Não. João disse: o mundo inteiro jaz no maligno. Não se surpreenda com as traições do mundo, não se surpreenda com a injustiça do mundo, não se surpreenda com a perversidade do mundo, não se surpreenda com a maldade do mundo. Ele jaz, ele vive, ele está no maligno, ele permanece, ele está posto, colocado como um cadáver no maligno. E nós vivemos nesse mundo que jaz no maligno. Você lembra da história de Jó? Quando Satanás vai tomar os bens de Jó, você já prestou atenção? O livro de Jó vai nos contar que os servos de Jó estavam cuidando dos animais, vieram os sabeus e atacaram e roubaram os animais deles. Aí eles estavam, outro grupo cuidando de outro rebanho, estavam cuidando do rebanho. Veio outro povo e saqueou os animais e roubou. Depois os filhos estavam na casa, ou outro grupo de servos estava no campo com outro grupo de animais, pegou fogo no pasto, queimou todo mundo, os animais e os servos de Jó. Depois os filhos estavam na casa do mais velho fazendo uma festa, bate um vento, derruba a casa e mata os filhos de Jó. Se você lê a notícia no jornal, foi um assalto. Se você lê a notícia no jornal, foi um incêndio.
Se você lê a notícia no jornal, foi um vendaval. Mas quando você olha na revelação da Escritura, foi um levante de Satanás contra Jó. Então, meu irmão, minha irmã, para de ler o jornal e achar que aquilo que está, aquela análise jornalística é a palavra final. Pare de ouvir a palavra do sociólogo e achar que aquela palavra fecha a questão. Para de ouvir aquela palavra do jurista e achar que aquilo fecha a questão. Leia, ouça as notícias, ouça as análises dos profissionais, mas depois leia a tua Bíblia, porque é a Bíblia que fecha a questão. A Bíblia que fecha a questão. Você vai olhar para a Escritura, e na Escritura você tem a palavra final. Tenta entender o que o diabo está fazendo por detrás das coisas que estão acontecendo. Quando Jesus Cristo vai ser morto, Lucas 22, 53, quando Jesus é preso, ele diz assim: o tempo inteiro eu estive com vocês e vocês não puderam me prender, mas agora é a hora e a vez das trevas. Agora é hora das trevas. Agora vocês terão 2 dias de trevas, mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, e vence a morte, e vence o poder do inferno. É isso que Jesus está dizendo aqui: vocês terão tribulação de 10 dias, mas no 11º dia, Deus se levantará e dirá: chega. Deus olhará para Satanás e dirá: para, e a tribulação passará, porque Deus é quem tem o controle da tribulação na mão e não o diabo. Não é do jeito que o diabo quer, não é o tanto que o diabo quer, não é tudo que o diabo quiser, é do jeito que Deus permitir Satanás fazer. Então não se sinta abandonado e largado por Deus quando o diabo te jogar na prisão, quando o diabo te jogar na tribulação. Vocês terão tribulação de 10 dias. Mas lembra, a mão de Deus segura a mão do diabo quando a mão do diabo segura você. Quando por alguma razão o diabo levanta pessoas, quando por alguma razão o diabo levanta circunstâncias, quando ele levanta sabeus, quando ele levanta amorreus, quando ele levanta fogo, tempestade, vento, circunstâncias, contingências da vida, e você se vê no meio do furacão, você se vê no meio da tribulação, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso, você terá tribulação de 10 dias, Deus tem a chave, Deus tem o controle da tribulação. Ela pode durar 10 dias, ela pode durar um mês, ela pode durar um ano, mas ela só vai durar o tanto que o Senhor Deus permitir, porque Ele tem o controle da tribulação nas mãos. É Ele que controla. O controle da tribulação está com Deus. Se o controle da tribulação está com Deus, então é por isso que Jesus, antes de dar a notícia de que nós vamos sofrer, Ele diz para os irmãos: não temas as coisas que tens de sofrer. Ele diz para os cristãos: não tenham medo do que vocês têm que sofrer. Na história vocês terão que sofrer perseguições, doenças, perdas, prejuízos, danos, angústias. Vocês serão espremidos, tribulações virão. Mas não tenha medo. Não tenha medo das notícias ruins. Vocês terão que sofrer. A estrada da vida passa por aí. E porque a estrada da vida passa na estrada da tribulação, então você tem que passar nesse lugar. Mas o controle está nas mãos de Deus. Ele controla a tribulação, não o diabo. Segundo lugar, então, nós precisamos olhar aqui para essa agenda da tribulação. 10 dias aponta para o controle. Quem está dizendo que é 10 dias? Jesus. Segundo lugar, a agenda da tribulação. Quantos dias? 10 dias. A tribulação, ele aponta para uma realidade temporal. Ela terá uma duração mais longa, mais curta, mas ela terá uma duração. O que significa dizer 10 dias é que a tribulação sempre será passageira, segundo Jesus. Ela durará 10 dias. Ela tem uma entrada e uma saída. Ela tem um começo e tem um fim. A tribulação tem um tempo, tem uma cronologia. A tribulação tem um cronograma. Ela vai começar, ela terá o pico, mas ela passará.
E aqui Jesus está, quando diz para aqueles irmãos, não tenham medo, vocês terão tribulação de 10 dias. No segundo dia, o crente pode ficar desesperado. No quarto dia, você pode ficar angustiado, dizendo, não vai passar nunca. Já tem 8 dias, já tem 9 dias. Esse negócio não passa, isso não acaba. Não aguento mais esperar, não aguento mais ficar aqui aguardando a resposta. Não consigo mais orar. Jesus está dizendo, continua orando, vai passar. Tem 10 dias, tem um prazo. 10 dias, aqui é um número que aponta para uma potência ligada a governo humano, dizendo que será por contingências humanas, resultado de medidas de governos, resultado de decisões de governos, resultados de eleições, de renúncias, de impeachments, resultados de golpes, resultados de ataques, resultados de leis proclamadas por governos, resultados de políticas econômicas, resultados de políticas educacionais, resultados de ideologias progressistas, de agendas humanas, humanistas, contrárias à revelação de Deus. Sim, isso tudo trará tempos de angústia, tempos de tribulação. Olha só como a Bíblia se revela, ou se refere a isso na Escritura. Salmo 18 diz assim, no dia da calamidade. Existe dias de calamidade. Existe o dia da visitação da calamidade. E aqui ele chama de dia, a palavra dia lá no hebraico é eon, que quer dizer no tempo, ou seja, é o período, não é o dia 10 meramente, é o período, pode ser o dia 10, pode ser a semana, a segunda semana, pode ser a quinzena, pode ser o mês, pode ser o ano X. Salmo 20, versículo 1 diz, no dia da tribulação, no tempo da tribulação. Salmo 27, 1 diz, no dia da adversidade, no dia, no tempo, na semana, no mês, no ano da adversidade. O Salmo 50, 15 diz, no dia da angústia. Tudo isso são formas diferentes de falar a mesma coisa. No dia da angústia, no dia da adversidade, nos 2 dias de trevas, morte de Jesus, os discípulos não acreditam naquilo que estão vendo, não é possível. Nós pensávamos que Ele é aquele que redimiria Israel, não pode ter dado errado. São dias de angústias, são dias de trevas, disse Jesus, é a hora e a vez das trevas. Mas lembre-se, é o dia, é o período, os 2 dias, a semana, os 10 dias que Deus estabelecer. É o tempo da agenda de Deus. Tereis tribulação de 10 dias. A tribulação haverá de passar. Eu gosto muito de contar, de mencionar uma história, não sei se você lembra dela, mas é uma história de 2 cidadãos que se encontraram pela rua num dia de chuva muito forte. Estava chovendo muito, aquela chuva forte, aquela chuva torrencial, estilo chuva de verão mesmo. E aquela chuva que vai se prolongando, forte. E 2 pessoas se encontram na rua, um está debaixo de uma marquise, o outro vem correndo, atravessando a rua, pula debaixo da marquise também, porque a chuva é forte. E ele diz para o outro assim, que chuva, hein? O outro diz, chuva forte. Aí o cidadão pergunta para o outro, será que vai passar? O outro responde tranquilamente, até hoje sempre passou. Isso é verdade, irmãos. É uma pergunta típica das pessoas quando chove. Será que vai passar? A resposta é a mesma. Até hoje, sempre passou. Preste atenção, meu irmão, minha querida irmã. Preste atenção. Até hoje, tribulação sempre passou. Até hoje, o dia da angústia terminou. O dia da adversidade sempre passou. Até hoje, o dia da tribulação, da calamidade, sempre esse dia passou. Jesus está dizendo para a igreja, são 10 dias, igreja. Entenda isso. Vocês terão uma tribulação, vocês terão um período de tribulação, vocês terão um ano de tribulação, vocês terão um trimestre, um semestre de tribulação. Não importa a duração do tempo. O que importa é que Deus tem na agenda o começo e o fim da tribulação. Por isso ele diz à igreja, não temas o que vem, virá. Jesus está dizendo, não poderá vir, Jesus diz, virá. Não tenham medo do que vai acontecer, acontecerá. Não tenha medo do que vocês vão sofrer, vocês vão atravessar, vocês
passarão por isso. Não tenham medo daquilo que vai acontecer adiante. Virá, mas vai passar. Então, lembre-se dessa verdade. A tribulação, isso eu anotei nesse texto aqui para mim na minha Bíblia. Essa é uma frase que me veio à mente e eu anotei aqui. A tribulação sempre nasce com prazo de validade. Guarda isso. A tribulação sempre nasce com prazo de validade. Jesus disse 10 dias. 10 dias, esse número ligado à potência, à completude, é o tempo certo, Jesus está dizendo. É o tempo que ela tem que durar, controlado, não pelo homem, não pelo diabo, mas um tempo controlado pelo próprio Deus. 2 Coríntios 4, versículo 17, Paulo disse assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Por isso Jesus disse à igreja: ser fiel até a morte, seja fiel até o fim, seja fiel o quanto durar a tribulação, ainda que seja até a morte, permaneça fiel, porque a leve e momentânea tribulação está produzindo um eterno peso de glória. Olha o que Paulo contrasta: leve com peso, momentânea com eterno. Então a tribulação passará a seu tempo, e até a tribulação da luta da vida passará, e nós receberemos o eterno peso de glória que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam nele. E aí o Senhor Jesus até, eu entendo aqui, faz um jogo aqui de palavras com os irmãos, porque ele diz assim: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Como que Esmirna era chamada? A coroa de Esmirna. Jesus está dizendo: não essa coroa corruptível de Esmirna, não essa coroa de prédios, não essa coroa do vencedor de jogos, eu te darei a coroa da vida eterna, eu te darei a coroa da imortalidade, da ressurreição. Por último, então, o controle da tribulação, a agenda da tribulação, terceiro e último lugar, o propósito da tribulação. Quando Jesus disse para essa igreja sobre essa tribulação de 10 dias, ele diz para eles: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Vocês sofrerão uma tribulação que é resultado do diabo se levantar contra vocês. Mas quem controla a tribulação não é o diabo, sou eu. Não é o tanto que o diabo quer, não é da duração que o inimigo quer. É no tempo que eu permitir o diabo atribular vocês. E vai passar 10 dias. Começa com prazo de validade e vai terminar. E no final você receberá a coroa da vida. Persevere até a morte. Aí Jesus vai falar do propósito da tribulação. Ele diz assim: para ser dispostos à prova. Vocês terão tribulação de 10 dias, para serem postos à prova. Vocês terão tribulação de 10 dias por causa da prova, os propósitos. Quando você olha para a tribulação, de um lado tem o propósito satânico. O propósito de Satanás é te destruir. O propósito de Satanás é roubar tua fé, é destruir a igreja, é acabar com o evangelho, é impedir a disseminação do evangelho no mundo. O propósito de Satanás é te desviar do alvo, é te levar ao pecado, é te fazer cair no paganismo. O propósito do diabo é te enganar, é te fazer desistir, é te fazer renunciar à fé, é te fazer cair no paganismo. Mas o propósito de Deus do outro lado, Deus não permite a prova para te derrubar, para te testar. Deus não permite a prova para ver se você é crente de verdade. Ele sabe que você é crente de verdade. Deus permite a prova para te fazer mais crente, para te fazer mais forte, para purificar a igreja. De um lado está Satanás tentando corromper, fazer a igreja se inclinar à corrupção. Do outro lado está Deus purificando, santificando
perjudicando a igreja, o falso crente cai, o falso crente abandona a fé, o falso crente desiste do evangelho por causa da prova, mas o verdadeiro crente brilha mais forte, é lapidado por Deus na provação, é aperfeiçoado pelo Senhor durante a prova. Deus te manda a prova para te aprovar e te fazer mais fiel a Ele. É para isso que Ele manda a prova. A palavra provar aqui não é um teste para ver se é fiel. A palavra provar aqui é provar para achar algo errado e tirar o que está errado. A prova que Deus faz é tirar o que está errado. Vou te dar o exemplo de Jó mais uma vez. Por que é que Satanás foi para cima de Jó? Porque Satanás achava que Jó acreditava em Deus, era crente, só por causa da boa vida que ele tinha. Ele dizia para Deus: fere o Jó e ele blasfemará contra o Senhor. Fere esse homem, tira dele a riqueza, tira dele os bens, tire dele os camelos, tire dele os seus bezerros, tire dele os seus cabritos, tire dele a fortuna. E ele vai blasfemar. Ele tirou, Jó não blasfemou. O diabo foi e tocou nos filhos, Jó não blasfemou. Aí o diabo ainda chega para Deus dizendo: mas ele ainda tem saúde. Deus disse para ele: você pode tocar em tudo de Jó, menos matá-lo. Preste atenção, o controle de Deus da tribulação. Deus controlando, o diabo só pode fazer o que Deus permite. O diabo se levanta contra Jó para destruí-lo, para provar que ele não é crente, para provar que ele não é fiel, para provar que ele é materialista, que ele é interesseiro, que ele é desleal, que ele é infiel, que ele é superficial na fé, para mostrar que Jó não é crente de verdade. Mas, por outro lado, Deus permite que Jó entre na prova para fazer Jó crescer. Tanto é que Jó termina a sua história dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Deus permite a prova porque Deus queria tirar o pecado da justiça própria do coração de Jó. Jó confiava nos seus méritos, na sua santidade, e Deus está trabalhando com Jó para dizer: Jó, você é salvo pela graça, você é salvo pela minha misericórdia, você é salvo porque eu sou Deus, eu te amo, eu te conheço e eu destruo as obras do diabo na sua vida, não é você. E é por isso que Jó diz: eu me arrependo no pó e na cinza. É Deus quem sabe tudo, é Deus quem pode tudo, não é mérito meu. Então, Satanás se levanta para destruir Jó. Deus permite toda essa circunstância para fazer o Jó mais crente do que ele era quando a prova começou. Deus permite que Jó sofra o que sofreu, para que o testemunho de Jó envergonhe Satanás, para que o testemunho de Jó ensine e inspire os outros crentes, para que Jó, na relação com Deus, seja mais dependente de Deus. E Deus então abençoa o Jó depois de tudo aquilo, com uma coroa de vida, com algo espetacular. Mas o propósito maior de Deus não era fazer Jó mais rico, era fazer Jó mais crente. Quando Jó diz: eu te conheço, agora meus olhos te veem, eu conhecia só de ouvir falar, agora sim, agora eu me tornei crente numa esfera maior. Era isso que Deus queria quando prova Jó. Deus não queria saber se Jó é fiel, Deus queria tornar Jó mais fiel. Deus não te testa querendo saber se você é fiel. Deus permite a prova para que você exercite sua fé e se torne mais crente ainda. Te purifique, tire pecados, tire erros, tire soberba, tire autossuficiência, tire arrogância de nós, tire algo que está errado na nossa vida e nos faça mais parecidos com Cristo Jesus. Por isso que Ele permite. Às vezes, Satanás tem um plano da destruição, da dor, mas Deus tem planos muito maiores. Quando os irmãos de José venderam José para o Egito, ou para os ismaelitas, eles venderam para se livrar de José. Mas José, no final da vida, no finalzinho da história, no livro de Gênesis, ele diz para os seus irmãos: não foram vocês que me venderam para o Egito, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus
para a preservação da vida. Havia um plano maligno, maquiavélico dos irmãos de José para se livrarem dele, mas acima do plano maligno dos irmãos de José, havia um plano glorioso de Deus para levar José a se tornar o vice-regente do Egito e preservar não só a humanidade ali, salva diante do armazenamento de comida naquela seca, mas preservar a própria família da qual viria o Messias. Deus é assim, queridos. Permite a prova, a tribulação, com objetivos, com propósitos, acima daqueles pensados, idealizados pelos homens. Então, exercite a fé, exercite sua confiança. O diabo está pensando em destruição, Deus está pensando em transformação. O diabo está pensando em sofrimento, Deus está pensando em purificação. O diabo está pensando no exercício de seu poder maligno, Deus está enxergando a tribulação, a angústia como uma oportunidade de fazer milagres, de mandar seus anjos, de mandar livramentos, de nos sustentar durante a prova dura e nos fazer sair dela mais crentes, mais convictos do cuidado, da bênção, do favor de Deus na nossa história. É assim, irmãos, quando Estevão é morto, é lógico, por detrás dos judeus que apedrejam Estevão, está Satanás, que quer parar a pregação de Estevão. Estevão mostrava pela escritura do Velho Testamento para o judeu que Jesus era o Messias de forma incontestável, e não tendo argumentos, eles resolvem matar Estevão. E quando eles matam Estevão, uma perseguição ferrenha por parte dos judeus se levantam contra a igreja em Jerusalém. A igreja então tem que fugir de Jerusalém, se espalham, e aí os crentes se espalham, mas o texto diz que os cristãos, aonde passavam, pregavam o evangelho de Jesus. Ou seja, Jesus transformou uma perseguição num movimento missionário. É isso que Deus faz. Tribulação de 10 dias significa que Deus está trabalhando e purificando sua igreja. Então, sabe por que nós estamos passando o que estamos passando hoje? Porque Deus quer purificar sua igreja. Sabe por que todo o caos político do Brasil? Sabe por que todo o caos pandêmico do Brasil? Sabe por que toda essa insanidade do mundo em que vivemos? Sabe por que toda essa desordem, todo esse sofrimento, toda essa realidade dura, sofrível de assistir? Porque Deus está chamando a igreja para entender a prova. São 10 dias, são tribulações, são angústias, mas Ele está provando para nos aprovar. E aqueles que não são crentes vão perder a fé mesmo. Aqueles que não são cristãos se tornarão contra a igreja, vão trair, vão denunciar, vão falar coisas horríveis contra a fé, contra Cristo, contra os valores cristãos. Não se surpreenda com isso, é exatamente para isto que somos provados como igreja. Se você é crente de verdade, você vai ficar mais crente ainda. Você vai se tornar mais fiel ainda. E você entra, como Jesus disse à igreja, não tenha medo do que você tem que sofrer. Pastor Mário Freitas, quando esteve aqui um tempo atrás, contou para a gente uma história de um grupo de chineses. Um missionário nosso estava junto com aqueles irmãos numa casa com vários cristãos chineses. E ele estava conversando com alguns numa sala no andar de cima, quando de repente ele escutou no pátio daquela casa vários cristãos gritando alto, se contorcendo, chorando no pátio, gritando e chorando, e alguns rolando pelo chão com lágrimas. E todo mundo correu para ver o que estava acontecendo naquele lugar. E quando ele tentou então entender o que se passava, perguntando para o anfitrião, por que eles estão chorando assim? E aí aquele anfitrião disse, é porque um irmão nosso acabou de ser morto pelo governo. Um irmão nosso acabou de ser executado. Nós estávamos orando para que ele fosse solto, mas ele foi executado. Aí aquele irmão brasileiro disse assim, então eles estão chorando por causa da morte daquele irmão? Ele disse, não, eles não estão chorando por causa da morte daquele irmão. Aquele pessoal está chorando porque não foram eles que morreram. Eles estão revoltados e orando a Deus, perguntando para Deus. Eles estavam gritando em chinês,
Por que foi ele e não eu, Deus? Será que eu não sou digno? Senhor, será que eu não sou fiel o suficiente para ser provado desse jeito, para morrer pelo Senhor? Aqueles cristãos não estavam com medo da espada, aqueles cristãos não estavam assustados com a morte, aqueles cristãos não estavam com medo do Estado chinês pesar as mãos sobre eles. Aqueles irmãos tinham o maior medo da sua alma, era de não serem achados fiéis a Deus, dignos diante de Deus. É disso que o texto está falando, ser fiel na tribulação. Até o fim. Vale a pena ser fiel a Deus até o final. Ser fiel até a morte. Jesus diz, quem tem ouvidos, eu vou abençoar. Quem der ouvidos e ouvir será o vencedor. E o vencedor jamais sofrerá dano da segunda morte. Aonde nós vemos dor, o Senhor Jesus está vendo a alegria da vitória. Aonde nós estamos vendo luta, o Senhor Jesus está vendo triunfo. Aonde nós estamos vendo sofrimento e morte, Jesus está vendo a coroa da vitória. Para aquele que é fiel, para aquele que crê, para aquele que ouve o que o Espírito está falando. O que o Espírito está dizendo, irmãos, são dias de tribulação, são dias de angústia, são dias difíceis. São dias de ideologias, de tramas políticas internacionais, nacionais. São dias difíceis de você saber em quem acredita, a quem você dá ouvidos, no que você vota, no que você firma a sua convicção. São dias difíceis por causa de pandemia, nós não sabemos para onde vamos. Esses dias nosso prefeito anunciou a sua grande medida para combater a pandemia. Ele disse que vai fazer 13 mil covas. Deve ser por isso que o sobrenome dele é esse, né? Para ajudar na pandemia, ele vai fazer 13 mil covas. Isso é uma boa mensagem para o cidadão de São Paulo, dizendo como vai resolver o negócio. Não. Jesus não está prometendo para você uma cova. Jesus está prometendo para você a coroa da vida, ser fiel até a morte. Não tenha medo de pandemia, não tenha medo de governo humano, não tenha medo de partido, não tenha medo de organismo mundial, não tenha medo de ordem mundial, não tenha medo de esquema mundial. Sabemos que por detrás de todos eles está Satanás, arquitetando a morte, arquitetando a destruição, arquitetando a dor, o sofrimento para a humanidade, se levantando contra a igreja, querendo destruí-la, querendo descaracterizá-la, querendo infiltrar-se nela, querendo corrompê-la e tirá-la do alvo. Está Satanás se levantando contra você, através de pessoas, de circunstâncias, através de perdas, de danos, de dores, de angústias, de falências, de derrotas, às vezes de dores e traições dentro da sua própria casa. Mas o Senhor Jesus disse, não tenha medo, o diabo fará isso, mas seja fiel, eu tenho uma coroa de vitória para você. 10 dias, tenha paciência. 10 dias, vai passar, confie em Jesus. A mão do diabo não tem a chave da história. A mão do diabo pode estar sobre as circunstâncias atuais, mas a chave da história está nas mãos de Jesus Cristo, que disse, eu vou deixar tribulação de 10 dias, mas não tenha medo. Não tenha medo do que você tem que sofrer. Não tenha medo da dor, do sofrimento, da angústia. Levante teus olhos e veja a coroa de glória reservada por Jesus para você. Olhe para frente e entenda como Paulo. A leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É isso que o Senhor preparou. Coloque teus olhos na glória reservada em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te ajude. Quem tem ouvidos, você tem ouvidos? Escuta. Não é o pastor Amauri, não é João, é o que o Espírito diz para a igreja. O Espírito Santo está dizendo, não temas. 10 mil covas, 10 mil covides, governos malignos, tramas diabólicas, não temas. Confie no Senhor Jesus, confie na voz do Espírito Santo.